Bom dia, gente! Mais um episódio do Pode Ser Leve começando. E hoje com a presença especial da Dai. A Dai Heloise, que vai estar aqui como nossa convidada hoje. Vamos pro nosso brinde? Nosso brinde, Dai. Vamos lá. Hoje de aguinha, porque tá muito quente. Cheers! Dai, antes de mais nada, antes até da Isa te apresentar, vamos tirar uma cartinha. Essa cartinha é de lei aqui no nosso podcast. Você já conhece? Vamos lá. São frases inspiradoras para mulheres empreendedoras. Respira fundo e escolhe uma cartinha aí. Pode ser, fica à vontade. É sempre uma cartinha para todo mundo, né? Vamos para nós. Eu leio? Pode ler, por favor. O sucesso não tem a ver com o lugar de onde você veio, e sim com a confiança que tem e o esforço que está disposto a investir. Uau! Michelle Obama. Uau! Começamos bem. Começamos muito bem. Tem do outro lado também. Tem? Aham. Não espere pela sorte. Tenha disciplina e dedique-se para alcançar seus objetivos. Defina metas, direcione ações, organize seu tempo. Afinal, o sucesso é apenas a disciplina sendo praticada todos os dias. Isso foi pra mim. Essa foi pra você, então. E não é a primeira vez que essa cartinha aparece por aqui. Pois é. Viu? A gente tá precisando. De disciplina. Acho que todo mundo ali fala lembra? muito, né? Da determinação, da meta, da disciplina. Olha só que legal. Certamente o nosso papo hoje vai ser um pouquinho sobre isso. Né? Então vamos lá, gente. Vou apresentar um pouquinho a Dai para vocês. Então a Dai Heloise, ela é casada com o Bruno, mãe de 2 princesas. Hoje em dia ela trabalha com o marido na empresa BR Carretas, é embaixadora do Clube Mulher Brilhante aqui em Cascavel, professora de experiência do lar, consultora de estilo e imagem com propósito. Então ela é apaixonada por Jesus, pelas mulheres e pela moda. Então ela tem despertado as mulheres, né, a viverem o seu propósito com graça e estilo, de uma forma leve e criativa, ajudando a encarar os medos e os preconceitos na hora de se vestir. É isso, Dai. Olha que legal, acho que tem tudo a ver com esse podcast, com esse movimento que eu e a Isa temos também. Um prazer te ter aqui, Dai. Prazer é todo E meu. que muito à vontade. Não é à toa, né? Ao lado de Isas. A minha Isa tem 2 Isas ao meu lado. Isso é bênção. Isa é bênção. A gente tá aqui por isso, né? É isso mesmo. Dai, então acho que pra gente começar o nosso papo, acho que uma coisa muito importante que a gente tem para falar, você traz todo esse contexto de moda, de se vestir, né, de como estar ali à frente, tanto da casa como experiência do lar, quanto da moda no geral, né? Então, como que hoje em dia, né, vamos dizer assim, é legal a gente se portar, principalmente em relação a outras mulheres. Por quê? Geralmente, a gente ainda sente que a mulher ela não pode ser muito amiga de outras mulheres. Então, eu ainda sinto que a gente tem que chegar e quebrar uma barreira muito grande nesse sentido. Porque parece que sempre uma está concorrendo com a outra. Então, em que sentido, assim, eu posso, às vezes, me portar de uma maneira mais tranquila, me vestir de uma maneira mais tranquila para me tornar mais receptiva a fazer uma nova amizade, a fazer um networking, a realmente criar novos laços com outras mulheres. Então, enquanto você estava falando, eu fico aqui já pensando como eu vou te responder. Mas isso tudo tem a ver com a nossa segurança. Quem nós somos. Porque você vai se sentir segura de estar indiferente de quem seja essa mulher, se você estiver segura de ser quem você é. E eu falo porque por várias vezes eu me senti insegura de estar do lado de mulheres que talvez tenham uma carreira mais longa, que talvez esteja num lugar de posicionamento numa estrutura de vida melhor que a minha, em questões de valores, numa cultura diferente. Mas isso é uma mentira que a gente tem acreditado e a gente está se inferiorizando, na verdade, né? A gente está deixando de ter o nosso verdadeiro valor. Todas nós somos únicas, né? Eu gosto muito de entender que nós somos uma obra-prima. Tanto é que eu tenho feito todo o meu portfólio do trabalho e eu comecei com uma ideia.
e orando, falando, Deus me traga criatividade para fazer algo diferente. E Ele me trouxe, inclusive, uma obra-prima. E aí eu comecei a entender e ver o processo que nós somos uma obra-prima. E nós precisamos entender isso. Cada uma pintada de um jeito, né? Numa tela diferente. E então, vai muito sobre a segurança. Se você tá assim, e não é sobre a sua roupa. Sim, a gente veio de uma fase onde a gente se competia, né? Quem tava com uma roupa melhor, uma bolsa melhor, um sapato de... Antes o mundo era movido pela marca, né? E hoje tem quebrado muito isso, porque a gente está ficando, na verdade, numa época onde a gente está sendo mais... nós estamos tendo uma noção do consumo. Então, nós estamos tendo mais essa consciência de consumismo. A gente não vai gastar mais com qualquer coisinha. E aí, a marca deixou de ter valor. E, na verdade, a elegância, uma mulher elegante não é uma mulher que fica mostrando marcas. Aquela mulher que está com aquelas fivelas de marcas, na verdade, não é elegante. Indiferente se ela pagou lá 20, 30 mil reais. A mulher elegante é aquela que é discreta. Porque, na verdade, para você ser elegante, você não precisa chamar atenção. Uma mulher elegante, ela chama atenção sem precisar chamar atenção. Então, vai muito sobre essa segurança de si mesma. E eu acredito muito nisso. E até a elegância, acho que está muito no comportamento também, né? Nas palavras, às vezes a gente pode estar vestida ali de uma inteira. Forma impecável. Exatamente, mas aí quando começa a falar... Fala, putz. A gente abaixa a cabeça, a gente fala... Eu já passei por isso, de observar uma mulher toda elegante, toda vestida assim, né, dos pés à cabeça. E aí quando eu chego pra trocar uma ideia com ela, ela abre a boca e eu falo, gente, Tá vazio. Tá vazia, exatamente. Né? Nossa, ela é... Como que é aquela frase? Ela é tão pobre que ela só tinha dinheiro. Tem algo assim, né? Eu já ouvi falar, a pessoa é tão... Por exemplo, a questão de voltar de elegante. Uma mulher elegante jamais colocaria um celular na mesa, né? Pelo amor de Deus. Não tem problema. Eu já estava incomodada, eu não sabia qual o momento da situação que eu iria fazer isso, mas eu vou aproveitar. Tudo bem. Vou guardar, já vou dar essa dica. Sem dúvida. Celular na mesa. O celular na mesa, ele é um problema, né? É outro problema. Eu coloco, eu peguei... Na verdade, a gente usa como agora da bolsa vai cair. A gente usa como... Eu uso como uma desculpa, né? Eu tenho filhos e eu preciso saber se meu marido... Mas, na verdade, não. A gente precisa ter um tempo, por exemplo, de estar aqui e não ficar achando que o mundo vai acabar ao nosso redor. O aqui e agora, o estar presente, né? Pronto, estava incomodando. Dai, você comentou... A Isa falou ali que você é prof. Experiência do lar também. Sim. Ai, vou entrar nesse assunto. Eu fiz o curso. Fiz recentemente, me formei recente. Que legal. Na turma da prof. Gilza. Gilza. E olha que foi uma grande virada de chave pra mim. Eu fiquei na dúvida, porque eu não gosto de colocar como uma profissão, como qualquer coisa. Mas aí eu estava escrevendo e eu te mandei esse hoje, né? Sim. Aí eu peguei de madrugada e falava, tudo que eu vou escrever, ainda mais quando eu vejo alguma, para não falar nada e realmente ser algo que de fato é verdade. E aí eu falei, será que eu coloco? Será que eu não coloco? Daí eu senti essa expressão, não coloca, é uma coisa que você faz. E, sim, eu amo dar o curso de experiência do lar, porque na verdade toda vez que eu ministro o curso de experiência do lar, Deus me quebra no meio. Eu falo que eu sou moída, triturada. Eu tô dando agora, eu tô numa turma, agora de final do ano, e eu comecei numa turma de final do ano, e o meu propósito de turmas de finais do ano é justamente porque nós estamos nos aproximando do Natal e Ano Novo. Sim. Que para a família são as datas festivas onde toda a família entra naquele dilema. Será que eu chamo fulano de tal? Será que eu não vou chamar tal? Eu não me dou com aquele, né? Vamos passar na casa de quem? Né? E eu falo que era uma coisa que às vezes eu conversava com meu marido, e agora? E é tão ruim, né? Que eu venho de uma família onde os natais eram cheios de gente. Imagina, eu passava no sítio dos meus bisavós, vinha gente de todo lugar, dos netos, bisnetos, os tios. E aí, assim, não tinha espaço, tanto é que meu avô tinha um furgão, tinha gente que dormia dentro. Olha só. Até lá. Né? Aí a minha mãe, na época, a gente buscava galhos, um galho de árvore no sítio e montava a nossa árvore com galhos. E aí era aquela festa.
porque daí a família toda se unida, o meu tio se vestia de Papai Noel, e aí ele vinha do carreador, sabe, no escuro, e aí era aquelas criançadas, e nisso o chuveiro ficava ligado, porque era desculpa que o tio tava no chuveiro, o tio tomava banho o tempo que o Papai Noel ficasse, todo mundo acreditava. E aí todo mundo ganhava presentes, e no outro dia era o dia do bingo. Que daí todo mundo juntava os brindezinhos para arrecadar o dinheiro para pagar as despesas do sítio. Então era uma alegria, porque a gente se divertia. E daí tinha o símbolo do Natal que eu lembro que meus tios traziam de Curitiba, uma guirlanda, né? Que eles faziam inteiro de bombom ouro branco. Eles colavam em volta. E aí eles escondiam, porque todo mundo comia e colocava na porta só no dia que o Papai Noel chegava. E aí eu lembro que uma vez eles fizeram de isopor escondido, porque daí, pra ver, né? Gente, todo mundo ia lá, era isopor. Então, assim, era tão gostoso, sabe? Memórias, né? Olha só. Memórias muito afetivas, né? E aí, minha mãe faleceu, eu tinha 13 anos. Então, eu vejo que quando minha mãe faleceu, não que ela tenha sido o motivo dos natais, ela era daquelas que gostava e ela que envolvia todo mundo. E aí eu era criança, eu fui vendo que todo mundo foi meio, sabe, um tio se separou, o outro meio que se encorajou. Vai diluindo, né? Nunca mais. Nunca mais. Eu não me lembro de ter passado outro Natal depois que minha mãe faleceu no sítio. Nossa, mas é algo natural se a gente for ver, mas é difícil quebrar esse paradigma. Eu vejo pela minha família mesmo. Né? Lá em casa também. Família do pai toda se junta, um dia com a família da mãe, outro dia com a família do pai. A do pai a gente sempre era tipo 40 pessoas. Aí esse ano, 2 primas casaram, daí veio a família do marido, só que daí, como ia ficar muito longe, vai pra outra cidade. Sim. Aí tipo, a gente se reuniu, cara, foi muito gostoso. Mas eu, tipo, 20 pessoas. Sabe aquele momento que você olha e fala assim, nossa, mas era tantos, cadê? Porque aí acaba que vai diminuindo, né? Exatamente. E a ideia de experiência é isso. Porque como a gente fica uns 7 ciclos juntas, a ideia é você mostrar, lógico, a gente vai trabalhar mais a família da casa, né? O marido, a mulher, ou com quem você convive no seu dia a dia dentro do seu lar. Mas é para despertar nas mulheres, porque querendo ou não, nós somos influenciadoras. Né? E nós precisamos despertar essa influência positiva, porque nós somos influência positiva e negativa. A palavra fala, mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos destrói. E nós temos exemplos de mulheres que foram sábias, como a Esther, mas também temos exemplos de mulheres que destruiu toda uma geração que era para ser bênção, que foi Jezabel. Então, assim, a gente tem que aprender a ser influências dentro da nossa casa, do nosso lar e na nossa família. Porque é aquela coisa, se eu não gosto de um parente, eu vou falar pro meu marido e daí o meu marido vai ficar tiquilado. E aí a gente começa a disseminar esses sentimentos ruins. Sim. E eu falo por experiência própria, porque eu também sou assim. E eu tenho que lutar contra isso, porque eu falo, a isca que o Satanás usa hoje em dia é as ofensas. E é o que ele vai usar daqui pra frente muito. Ele vai trazer as ofensas. É muito fácil a gente se ofender e não querer mais saber da pessoa. Sim. E na família, vai. Que também é interessante, a gente pode até usar o exemplo do copo, né? Metade cheio de água, metade vazio de água, em relação a isso do final de ano. Porque a gente pode olhar com bons olhos, igual você falou, ai que delícia, vamos reunir a família, vamos olhar com bons olhos, fazermos a nossa parte, né? Estarmos ali presentes para aquelas pessoas, do que às vezes, ai, tá chegando o Natal, ai, e agora, tal parente e tal. Porque, gente, como tem, né, alguns conflitos, assim, nas famílias e tudo mais, eu achei bem interessante a gente pensar nesse aspecto. É totalmente o que a Day falou, né? O olhar, ele muda tudo. Eu lembro que minha mãe sempre reclamava que tinha uma amiga dela, que ela falava assim, cara, mas toda vez que a gente se vê, ou ela vem aqui em casa, aí eu vou na casa dela, tem uma coisa igual. Aí ela, tipo, tá me copiando em tudo. Aí eu falo assim, mãe, não pensa que ela tá te copiando. Ela tá tomando você de exemplo. Você tá Por quê? Porque você tá tão, vamos dizer assim, ela admira tanto você, que o que ela vê ali, ela fala, nossa, olha, não, então deixa eu tentar achar um igual.
usa de modelo, né? E aí vê como até isso, porque às vezes, tipo, daí você fica assim, ai amor, mas aquele casal de novo, porque daí tá vendo, ela vai fazer igual, e assim não, você, né, vai desenvolvendo outra mentalidade. Exatamente, é mudar o ponto de vista, né? De não achar. É muito fácil, gente. A gente tem os dois lados, né? Eu posso pensar coisas boas, eu posso pensar coisas ruins, mas parece que é muito mais fácil pensar ruim, né? Parece que pensamentos intrusivos, né? As vozes intrusivas da nossa cabeça. Ela é tão mais fácil de escutar e de deixar ser levada. Eu falo porque eu luto todos os dias com isso. E eu falo, e hoje em dia eu vejo quantas mulheres a gente está vendo no movimento de mulheres. Mas eu também vejo, ao mesmo tempo, as mulheres estão sendo atacadas. Porque a gente vive num momento onde as mulheres, elas às vezes se sentem inseguras. Nossa, né? Dentro de casa. Que e aí, por quê? Porque eu vejo que o movimento é nosso, tá acontecendo. E isso não é ser feminismo, movimento feminista que fala, não tem nada a ver. Eu falo que o Senhor tem levantado as mulheres e eu brinco. Quando Jesus Cristo veio a primeira vez na Terra, Ele deu voz às mulheres. Né? Na época as mulheres não tinham voz e Ele fazia questão de dar voz a elas. E agora eu vejo que nós estamos caminhando para aqueles que creem para essa volta, a segunda volta dele. E o que está acontecendo? Ele tem dado de volta, porque nós somos influências, nós influenciamos. E as mulheres, elas são mais sensíveis a levar a palavra, a entregar a mensagem, seja ela qual for. E não é só no meio cristão, religioso, né? É em todos os ambientes. Sim. Porque a mulher de Provérbios não era uma mulher só da igreja. Na verdade, ela é uma mulher que empreendia, que vendia, que comprava, que dava ordem às suas servas. Que administrava muito bem. Ela estava envolvida em diversas coisas, Exatamente. não é a mulher que só ficava em casa, outra Eu história. falo que aí, às vezes, a gente se engana, né? De achar que ela era dona de casa. Ela dava ordens às servas. Ela era uma dona de casa, mas ela também sabia delegar os seus serviços para priorizar outras coisas. Exato. E aí é um ponto muito crucial que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho. Já que a nossa conversa tomou este rumo, vamos aproveitar, né? A gente tinha pensado em falar um pouquinho sobre imagem e tal, mas assim, a gente a gente sempre deixa fluir. Não, a gente sente o campo e vamos obedecendo, né? O que vai acontecendo. Nesse aspecto, o primeiro ponto que eu queria falar, a respeito do dona de casa. Como se criou um preconceito ao falar dona de casa? Gente, não tem profissão mais linda do que uma dona de casa. Olha o tanto que ela precisa ter de conhecimento, de sabedoria, de administração para ser dona de casa. Eu acho que isso é eu, tá? Não é nada que eu leio, é uma coisa minha, posso estar totalmente errada. Mas ser dona de casa, a gente precisa nos submeter. Se nós somos casadas, ser dona de casa, nós vamos ter que nos submeter ao nosso marido de uma forma que talvez as mulheres hoje em dia, elas começaram a querer empreender, a querer ganhar dinheiro. Elas viram que nós temos capacidade para ganhar dinheiro, para fazer realmente aquilo que de fato nós temos dons e talentos. E aí se ela não tiver o coração muito alinhado no Senhor, ela vai querer assumir um lugar que não é dela. E aí, e não é o lugar de que ela é errado trabalhar e o marido, não é só o marido trabalha, porque eu falo, tanto é que até essa semana eu estava conversando com a minha filha, não sei que a gente entrou numa conversa, que o meu marido falou sobre ser o provedor do lar. Eu falei, não, você não é o provedor do lar. Você hoje está sendo um instrumento do Senhor para ser o nosso provedor do lar. Ele está usando você para ser o nosso maior provedor. Mas a gente acredita numa mentira, é o Senhor que é o provedor do lar. Porque ele pode usar tanto a mulher quanto o homem. Se um dia o homem ficar enfermo, o Senhor vai deixar de prover naquela casa? Não, ele vai levantar aquela mulher para prover. Então, só que aí, a ideia de ser dona do lar, quem que entra como provedor? O homem. E aí, será que a mulher vai conseguir engolir o orgulho? Para daí, às vezes, se submeter a pedir o marido, posso pegar tal coisa? Posso gastar com tal coisa? Vou, porque aí o marido vai estar na administração. E se a gente olhar por outro lado, é porque a gente vê pelos olhos errados. Porque senão, lembrando da dinâmica do guarda-chuva, quão prazeroso, quão abençoado é você ter alguém que está ali por você, alguém com o guarda-chuva, no caso, né? Entrando ali no âmbito do marido. Com o guarda-chuva é você aqui embaixo, você tem
protegida. É que Não nós significa temos que você não essa vai se visão. molhar. Exatamente. Mas, né, você vai estar junto, você vai se molhar um pouquinho. Mas a pancada mais forte vai vir nele. Por quê? Porque ele foi preparado para isso, né? Demais. Muito mais E do eu que falo, nós. eu sofri muito. Porque é igual, né? Eu falo na questão de moda e com propósito. Eu sempre fui muito consumista. E aí isso me trouxe muito problema dentro do meu casamento. Porque eu gastava demais. E quem trabalhava demais era o meu marido. E daí ele falava, tá, eu tô aqui me matando para trabalhar. Tô aqui, né, todo dia e você tá querendo ficar em casa vendo uma vida de rainha e gastando nem o que eu ganho praticamente. Chegou momentos assim. E aí eu comecei Deus começou a trabalhar em mim. E eu preciso dizer que quando o Senhor me confrontou nessa área, que daí eu fui entender a raiz do problema de ser consumista, que era traumas lá no passado, e eu tinha que comprar todo evento, eu comprava uma roupa. Todo lugar, hoje eu teria que ter comprado uma roupa pra estar aqui. Fiz uma junção porque eu já tinha lá. E tá muito linda, por sinal. Então, e eu falo, aí eu tinha que comprar, aí, ano novo, Natal, era roupa nova, não era só pra mim, era pra família toda. E aí eu comecei a olhar o meu guarda-roupa, e aí eu via que tava só enchendo, e na verdade a conta não batia, o meu relacionamento não tava melhorando, aquilo não tava me ajudando em nada, aquelas roupas no guarda-roupa. Ele não tava me achando mais linda vestindo aquelas roupas. Sim. Tava muito voluntário, tava ficando muito aborrecido. E aí eu lembrei que eu perdi a minha criatividade, eu perdi todo o meu senso da infância por pessoas que me falaram coisas que ficou. E aí eu tava reproduzindo. E aí quando eu trouxe aquilo, eu consegui me perdoar e pedir perdão. Nesse processo, o meu marido se posicionou. E eu falo, quando a gente ora pra Deus, a gente vê que a gente tá no sufoco. Se o Senhor vê que a gente não vai abrir mão daquilo, Ele traz alguém pra tirar. E essa pessoa foi o meu marido. Aquele empurrãozinho, né? Ele pegou, olhou as contas no belo dia e falou assim, agora a partir de hoje você não tem mais cartão nenhum. Tiro tudo. Pix você tem que me falar, comprar roupa vai ter que me pedir. Gente, eu já tava orando, porque eu sabia que uma hora esse processo ia chegar. Você tava sentindo aquilo? Deus do céu. Que sensação horrorosa. Horrível, horrível. Eu chorava, eu gritava comigo mesma. Porque no começo, eu nunca me esqueço, quando eu tava começando uma turma do Experiência do Lar, eu pedi para fazer cópias. Eram acho que R$5 cada papel. Ele não. R$5 é R$5. Eu falei, o quê? O quê? R$5? E aí a gente veio com aquela desculpa, mas é pra Deus! Como assim? Ele, não. Gente, eu entrava no quarto, mas eu ficava com raiva, eu gritava, eu falava, Deus, olha que homem que o Senhor me deu, tá errado isso. E aí o Senhor foi falando, filha, ele não tá errado, porque na verdade, às vezes a gente pega aquilo que tá ruim e a gente fala instrumento de Satanás, né? Esse tempo atrás, inclusive, eu olhei e falei assim, meu Deus, como ele é instrumento de Satanás na minha vida, pra me atazanar. Dá tudo uma paz, daqui a pouco abre a boca. Na hora, o Espírito Santo falou assim, não, ele tá sendo meu instrumento pra te incomodar, não. Pra mostrar pra você o quanto você precisa de tratamento. Quanto você precisa de ajuda, não é o Satanás, é eu mesma. E eu falo, Jesus. E aí, por isso, se eu vivi isso, esse confronto de me submeter a pedir permissão pro meu marido na questão de finanças, porque meu marido nunca foi de me proibir, ele sempre, nunca me perguntou o que eu ia comprar, o que eu comprava, pra que, sabe? E ele se sentiu muito ruim ter que fazer isso, ele falava, eu não gosto de fazer isso, eu sempre te dei tudo, mas se eu continuar deixando, a gente nunca vai ter momentos prazerosos, a gente vai estar só gastando em coisas. E aí ele brinca, né? Até hoje eu não sei aonde tá tudo que você comprou, porque eu falei, olha pra você, olha pras crianças, olha pra casa, não era só pra... Antes eu tivesse comprado roupa só pra mim, porque daí pelo menos o arrumo tinha sido só em mim. Né? Aí ele fala, eu não sei. Então eu acho que essa questão da mulher não valorizar a dona do lar, é porque não é o dono do lar. Porque existe algo por trás, existe o ser submissa. E a gente, por muitas vezes, escutou uma crença de submissão, que me submeter ao marido é deixar ele me mandar, ele falar o que eu tenho que fazer. Ele vai ser meu dono.
Gente, Não não tem desmanda, nada né? disso. E não É muito pelo contrário, igual você falou do guarda-chuva. Me submeter à autoridade do meu marido é uma proteção, porque o Senhor deu responsabilidades a ele que não deu a nós. E não adianta nós mulheres queremos assumir as responsabilidades dele. Nós vamos sofrer, vai ser pesado, e é pesado. Quando inverte a ordem no relacionamento, as denso. sérias consequências, né? E eu brincava, eu falava, e aí quando ele brigava comigo, eu falava, olha, eu tô reclamando, eu tô chorando, tá doendo, eu falava, sabe? Quando eu entrava na minha consciência normal de que era Deus no processo. Eu falava assim, mas, lá no fundo, eu tinha tirado os pesos das minhas costas. Porque quando a gente é consumista, ou quando a gente quer estar no controle das coisas, a gente acaba estando sozinha nos problemas, nas situações. Aí eu vi o cartão de crédito, aquele arrombo. Aí o meu marido depositava todo o salário e eu pagava, às vezes não dava. Como que eu ia falar pra ele? Ele estava confiando em mim em algo e eu estava traindo ele. Então aí, não era só o peso de eu ser consumista, era o peso da traição, que eu estava traindo a confiança dele, era o peso de eu mentir, porque eu não estava... Então assim, a gente vai entrando Nossa, e a gente vai se afundando. É toda uma situação, é uma escalada, né? Sim. Não é só Não. aquilo. E eu acho que o marido, o parceiro, enfim, ele tem uma missão muito importante nesse sentido, que é sempre olhar a situação um pouquinho de fora. Porque pra você, tá, eu tô gastando, eu tô fazendo, é isso, ok. Ok pra você, eu faço. Agora, quando a pessoa chega e fala assim, viu, não tá bem. E não é todo mundo que vai fazer isso. Por quê? Quem sabe, sei lá, a amiga que às vezes ganha um presente, que sai tomar um café, ela vai falar, tá tudo bem, tá tudo ótimo, vamos continuar. O filho que ganha um presente, tá tudo bem. Agora, o marido, o parceiro, ele sempre tem esse poder a mais de ver, de falar, ei, ó, aqui menos, aqui mais. E a própria questão de observar o que a gente faz, né? Eu acho isso tanto é válido para eles olharem em nós, quanto pra gente olhar neles, Exatamente. né? E aí eu aproveito, só desculpa, Isa, para só abrir também até um parêntese. A questão da administração do lar, de administrar o lar, as finanças, não cabe só ao marido. No meu caso, o meu marido tem mais sabedoria. Eu, literalmente, não tenho dom para administrar as coisas. Ele fala. sabedoria é ótimo. Ele nasceu com isso, eu reconheço. Até uma vez na matemática de casa, eu fui ensinar minha filha, ela veio perguntar uma dezena quanto era. Gente, até hoje eu vou falar aqui, vai ficar, né? Vou contar, porque ela fala, meu marido conta pra todo mundo, ele dá risada. Eu falei uma dezena, eu coloquei no cálculo uma dezena 10. Não, uma dezena é 10, não é? Uma dezena Então era uma dúzia. Uma dúzia eu coloquei 10. Ou fiz ao contrário, uma coisa assim, até eu me confundi. Aí ela mostrou o cálculo pra ele olhou e falou, meu Deus, Isabela, tá tudo errado. Na hora, mas foi a minha mãe que fez. Aí ele falou, pelo amor de Deus, matemática não é o seu... E eu fiz engenharia agrícola, comecei. É? Sim. Juro. Existe um cálculo? Eu engravidei da Isabela no final dos... Primeiro ano conheci, no final do primeiro ano conheci meu marido, no segundo final eu engravidei. Aí não teve jeito. Deus sabe o que faz, na verdade. Exatamente. Me arrependo de não ter concluído, mas assim, hoje eu ajudaria muito meu marido. Mas eu não tinha cabeça e maturidade naquela época. Só que aí eu vejo que tem, ao contrário também, muitos maridos que são consumistas e a mulher tem que tomar a rédea. E não tá errado isso. A mulher tem que... Exatamente. É equipe, né? Exatamente. Cada um entender os pontos positivos e negativos um do outro e se juntar e se complementar, né? Até porque, vamos dizer assim, às vezes a mulher vai gastar mais em roupa e coisa pra casa, nanã. O marido, ele pode ter os hobbies dele, que daí é uma valeta igual da mulher. E eu falo, os hobbies do meu marido... Olha, eu poderia estar com várias bolsinhas de grife por aí, viu? Eu falo pra ele, ele pode não gastar, mas quando ele quer algo, eu falo que ele capricha. Ele quer algo com vontade. Eu falo que ele capricha. Daí ele fala, mas eu trabalho pra isso, eu não estou tirando seu mérito, é todo seu. É o equilíbrio, né? Entre os dois. Exatamente. Verdade. E dentro dessa, voltando um pouquinho a respeito da experiência do lar, né? Que eu digo que foi uma virada de chave pra mim também, no sentido de fazer e o fazer com amor, né? Dar o nosso melhor naquilo com mais intencionalidade, porque às vezes a gente é ensinado a fazer e tal, mas aí quando você escuta isso de fora, tipo, precisa às vezes fazer um curso, né? Outra pessoa te falando,
como a gente consegue colocar mais intenção, né? Bom, um exemplo hoje mesmo, eu pensei, hoje vamos ter vários convidados. Fiz questão de passar, pegar um bolinho, a gente não conseguiu fazer, a ideia era fazermos bolo, vou passar, trazer um bolinho, passar um café. São pequenos gestos, mas que a gente diz, eu me importo com você, eu estou feliz que você está aqui. De carinho, né? Que põe ali na Isso, e quando a gente consegue fazer isso em tudo que a gente faz, não tem como dar errado. Não. Porque a gente leva isso para além da nossa casa também, na profissão, com os colegas de trabalho, né? Em todos os meios que a gente vive. E aí é só sucesso, porque né, a gente vai dar o nosso melhor em todos os aspectos, a gente vai se conectar com pessoas que pensam. Exatamente. Que, na verdade, até puxando gancho, você falando, na verdade, isso nada mais é a intencionalidade em tudo que a gente faz, o tal do over delivery que todo mundo fala hoje em dia no negócio, né? Ah, não, tem que sempre entregar mais, tem que mostrar mais. Mas não é fazer a mais por fazer, é por deixar o seu carinho para outra pessoa, né? Isso. Tá ali mostrando para ele que, tipo, é importante, você é meu cliente, você é meu marido, você é meu filho. Tem a sua importância naquela escala e merece uma atenção especial, né? Toda pessoa que passa na nossa vida, ela merece uma atenção especial, né? E geralmente a gente não passa por passar. Não. E o tempo tá tão escasso e às vezes a gente tá tão na correria que a gente esquece disso, né? Às vezes passa... Eu nunca me esqueço de uma mulher que sentou comigo no zoológico, eu não a conheço. E ela sentou comigo no zoológico e eu tava vendo a minha filha brincar e ela do nada começou a se abrir. E ela começou a falar da vida dela, e ela tava numa situação difícil, se não me engano, conjugal e tal. Do nada. E aí, sabe quando você tá naquele dia que você só queria ficar em silêncio? E ela começou a falar, e daí eu só escutei. E aí tá, daqui a pouco eu me organizei pra ir, não dei muita pra ficar muito tempo. E aí ela também foi embora. Gente, até hoje, assim, eu sinto muito por eu não ter tido tempo pra essa mulher. Porque eu falo, na hora que eu voltei pra casa, é como se o Espírito Santo falasse, filha, ela precisava ouvir algo de você e você não quis falar. E aí eu falava, poxa, é um casamento, é uma pessoa que eu poderia ter abençoado. E não é pregar, não é falar sobre o evangelho, mas é simplesmente o fato de simplesmente escutá-la e falar, olha, eu também passo por isso. Né? De falar, olha, eu também tenho problemas e tá tudo bem, de talvez, e a gente não sabe o que para onde ela foi, quais foram as decisões dela, e por conta do tempo, da nossa, sabe, a gente não dá valor aos pequenos momentos. E isso faz anos, e até hoje eu não me esqueço dessa mulher. Porque me dói de pensar que eu não pude aproveitar. E eu não vou falar que depois disso eu mudei. Tem muitas vezes que eu ainda caio na rotina, na pressa, e as pessoas passam por despercebido. Sim. E aí a gente para... É importante a gente tomar consciência, né? Porque daí, quantas mulheres que estão ao nosso redor estão vivendo, não sabemos o quê, e aí chega pra nós todas quebradas. Gente, é sobre amar essas mulheres indiferentes, sabe? Tem uma coisa que eu falo, a gente vive num mundo de se julgar, de comparação, mas eu vejo que tá muito mais fácil a gente se colocar num lugar de justiça. De nós queremos ser os justos, a fazer a justiça, sabe? Ninguém é. E aí a gente olha a pessoa toda despedaçada e aí a gente quer falar o que quer, fazer julgá-la. Não, mas ela tá assim por conta disso, aquilo. Não, porque olha a vida dela. Quem sou eu pra falar da vida dela? Quem sou eu? Outra coisa, até às vezes a hora que você olha, às vezes você olha a pessoa e fala assim, nossa, mas ela é tão dura, ela é isso, ela é aquilo. Você sentou pra ouvir um pouquinho da história dela? Não, e detalhe, você se olhou no espelho pra ver o teu coração? Eu falo assim, às vezes o Espírito Santo toma lá da cara. E experiência do lar, a gente tá com essas mulheres. E mulheres que vêm de lares, de famílias, de estruturas, de uma história, de uma crença. Sabe? Então a gente não tá ali pra falar aquilo que eu acredito que é verdade, aquilo que eu acho que é certo. O acho não existe. A gente tá ali pra nos abrir os olhos para aquilo que é verdade, a palavra. Aquilo que o Senhor nos orienta.
E eu não sou melhor do que ela, porque eu falo para as minhas alunas, eu falo, olha, não é porque eu tô aqui ministrando experiência ocular com vocês, que eu tô com casamento, ó. Falo, gente, eu falo, se tem uma área casamento, o Senhor Jesus fez o primeiro milagre num casamento, os vinhos, deixou a boa parte pro final. Ele nos dá sinais do quanto ele aprecia um casamento. Quando um homem e uma mulher tá junto, e assim, o Senhor pode fazer mais nos dois, mas é sobre a gente ter essa sensibilidade de entender tudo isso. E aí o que o inimigo vai querer fazer? Ele vai atacar aquilo que é bênção, aquilo que pode mudar toda uma sociedade. E lá nos Experiências a gente vê, né? Que é dentro do lar que o coração é formado, que é na mesa que ele é conectado, e que a gente pode... o caráter de uma pessoa é dentro do lar que ela é estruturada. Até na nossa última aula a gente fala, né? Se a gente tem que fazer pelo menos umas 5 refeições à mesa durante a semana, e existem estudos que não tem nada a ver com Bíblia e com igreja, que são estudos científicos que revelam que pessoas que se drogam, adolescentes que vão para as drogas, é porque não tem refeições à mesa com seus familiares, procuram fora aquilo que na verdade... Não se sentem amados, né? Então, assim, a família é um bem precioso. E hoje a gente está perdendo essa questão de família. E eu acho, eu vejo uma experiência do lar, quantas mulheres têm buscado, sedentas de trazer isso para dentro do lar. Só que igual eu falo para as minhas alunas, a gente começa uma construção. Eu uso sempre essa analogia. A gente tá, olha, o Senhor pegou você aí construída, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, vai demolir. A gente precisa construir de novo, mas a gente precisa ter uma fundação para segurar, forte. E aí eu falo, nós estamos na fase de cavocar. O Senhor vai fazer a fundação e vai cavocar, vai cavocar, vai cavocar. E aí, enquanto ele estava cavocando, ele vai encontrar coisas que não tem que estar ali, senão ele não consegue construir com aqueles objetos. Eu falo, esses objetos que o Senhor vai encontrar são aquelas coisas que ele precisa trabalhar em nós. Uma falta de perdão, sabe? Um orgulho. Perdão. E aí, dói. E eu falo, essa hora de cavucar dói. E quando eu ministro a experiência do lar, Deus pega cada vez numa área e ele pega valendo. Eu ainda não terminei de fazer a minha fundação. Eu falo, ele ainda não terminou. E assim, eu oro e peço para que ele faça uma fundação bem funda. Porque daí, sabe, nada vai. Mas eu falo que até ele terminar essa fundação, gente, dói. Já tive, sabe, teve um processo de turma que eu tive que viver um processo de perdão com o meu marido. E eu sempre falava, eu não guardo nada contra o meu marido, já perdoei tudo que ele fez por mim. E um belo dia, o Senhor me trouxe, não, sabe as ofensas lá no começo do relacionamento? Sabe as palavras que ele disse pra você? Sabe aquelas picuinhas? Você deixou enraizar. Você só foi levando. Aí agora, as coisinhas que ele faz na superfície, você perdoa. Mas, na verdade, isso é um sintoma daquilo que tá lá no fundo, que você não perdoou. E olha, foi difícil. Porque aí, Deus vai catar lá na raiz. E aí eu falo, ai meu Deus. E aí foi. E eu falo que foi um dos processos dolorosos. Nessa experiência do lar, eu tive uma experiência à mesa com a minha sogra. Mesma coisa, a gente se perdoava. Mas existe um muro entre nós. Um muro. E aí eu falo, sabe quando Jesus estava na cruz e ele falava, afasta de mim esse cálice, Senhor? Eu tava assim, Jesus, Afasta de minha sogra. Deus, afasta de mim esse cálice, porque ele falava, você precisa perdoar sua sogra. Eu falava, Deus, eu posso mandar uma mensagem pedindo perdão? Porque gerou algo em mim. E eu falava, meu Deus. E nunca é sobre o outro, sempre Não, exatamente, nós, é uma dor, é alguma coisa que tá lá e não é de agora. O que aconteceu foi um sintoma que aconteceu, mas é algo passado. E aí, é tudo uma junção. E, gente, foi um processo doloroso. Mas eu até comento com as alunas, eu compartilhei o testemunho com elas. Eu falo, a gente precisa, ao invés de fazer, quando a gente quer comprar muitas coisas, guardar, não. Ai, gente, viu a palavra? Quando a gente quer o quê? Comprar? Não, mas quando a gente quer ter muitas coisas de algo. Coleção? Colecionar. Ao invés de a gente colecionar roupas, bolsas, sapatos, por que não testemunhos bons? Eu falei pra elas, por que a gente não busca colecionar Lindas testemunhos histórias, né? de coisas? E eu falo, os testemunhos
bonitos, eles doem, eles têm um processo de dor. Mas nós vamos ajudar as pessoas com esses testemunhos positivos. Aquilo que nós vivemos. Não adianta simplesmente eu falo, hoje em dia tá na moda falar de Deus, falar de Jesus, sabe? Virou moda. Na verdade, virou um negócio, né? Você fala de Deus, você prega de Deus, você faz uma mentoria de Deus, você requer de Deus. Vou te ensinar a ler a Bíblia, dessa forma que eu aprendi, né? Acessa minha Bíblia ali que, né? Portanto, gente... Virou um negócio. Eu acho um absurdo isso. É verdade. Será que se Jesus estivesse aqui, ele estaria cobrando o que ele fez naquela época? Ele curava os leprosos, fazia o coxo andar, ele não cobrava deles. E aí eu fico pensando em que geração nós estamos vivendo. E aí a gente entrou nessa. Então, colecionar testemunhos, porque os nossos testemunhos, é isso que faz as pessoas enxergarem Jesus. Não é falar de Jesus. Porque eu falar para você que Jesus é lindo, que Jesus é o caminho, que a Bíblia, a gente tem a salvação, ir para uma igreja, não é ir para uma igreja que vai te salvar, não é você bater ponto, né, e fazer vários ministérios que vai te salvar, não é sobre isso. É sobre você ter um relacionamento com o Senhor, e Ele quer se relacionar de uma forma íntima. E isso é no seu secreto. É só você e Ele. E eu falo, muitas vezes, aquilo que Ele vai pedir para você fazer vai confrontar religiosos, vai confrontar aqueles mestres da lei, porque para eles vai ser um confronto, porque você está vivendo uma liberdade. A religiosidade, ela aprisiona, mas viver em Cristo é ser livre nele. Lógico que não é abrir legalidade para pecar, mas é sermos livres naquilo que Ele nos ensina. E é isso, eu vejo o quanto as mulheres estão sedentas. E por que talvez Jesus chama elas? Quem é muito mais fácil para um secreto? Acho que o homem vai ficar no secreto lá, chorando as pitangas para Jesus? O homem é prático. Exatamente, a mulher Olha, tem todo, né? Eu vejo meu que marido. entra no casulo, reflete. É muito mais feminino mesmo. Toda essa questão. Por que tem uma experiência do lar para as mulheres? Porque eu li um livro que é a Influência Sagrada. Depois que eu li esse livro, eu mudei muita forma de ver o meu marido, assim. Porque é um homem que escreveu o livro. E aí, não é um livro para a mulher achar que vai ser linda a leitura. Não, é um homem falando, olha, escuta aqui. E se você acha que você fica reclamando que o teu marido, né, dá toda a atenção pro carro, que ele lava o carro, que ele cuida do carro, que ele gosta de andar no carro e só ele. Entenda uma coisa, o carro não abre a boca para falar, para reclamar, para murmurar. O carro escuta, deixa ele fazer o que ele quiser com ele, caladaria e tá tudo bem. Então, assim, a gente precisa sair de uma caixinha e entender que homem é prático. E eu falo, até hoje eu tô tentando aprender. Porque o meu marido, além de ser prático, se a gente for estudar os temperamentos, ele é um colérico, assim. Jesus tem misericórdia, sabe? Eu brinco que é Deus nos céus, meu marido na terra. Sim. Só que aí a gente entende que o colérico, quando você aprende a tratar ele como um rei, quem casa com o rei é o quê? Aí a gente esquece, né? E a gente se acha como serva. A gente esquece que quem cuida do rei, quem é mulher e é casada com o rei, cuida do rei, ele vai começar a te tratar como rainha. Mas não, a gente prefere ser serva. Ter esse pensamento de serva. Não, eu vou ser serva para esse homem. Até porque, às vezes, não é nem só a questão de você se achar serva. Mas não, então eu quero ser a rainha. Mas eu quero ser agora, sozinha. Aí mata o rei. Porque pra você ser rainha, você tem que matar o rei. Né? O rei não vai ser rei se tiver a rainha. Né? Não tem que mandar ali. E aí eu fico pensando, e eu falo, eu já bati muito de frente com meu marido, ainda bato muitas vezes, sabe? Mas eu só quebro a cara. E parece que a gente gosta de quebrar a cara. Parece que a gente gosta, eu vejo. E assim, eu tenho 2 mulheres em casa, né, em formação. E quando eu engravidei da Heloísa, ela veio por último, eu sempre achei que era um menino. Nunca me via ser mãe de 2 meninas. E aí, quando a gente viu na revelação aquele rosa, eu olhei e falei, meu Deus, outra menina. E aí eu brincava, né? Eu orava e falava, Deus, essa menina é forte. E ela, literalmente, a Heloísa é o sal e a Isabela é o açúcar. Os opostos. Mas eu falava, Deus, por que 2 mulheres? E aí, uma vez eu escutei uma ministração de uma pastora que ela fala, os nossos filhos, é na maternidade que nós vamos entender o nosso propósito. E hoje eu cuido de mulheres, eu caminho com mulheres.
E eu falo, eu amo mulheres, mas eu entendo que eu tenho 2 dentro de casa. E não adianta eu querer ser uma mulher boa para as de fora se eu não ser para as minhas, porque o meu ministério é elas. Começa dentro de casa, né? E aí, Começa dentro de nós, na verdade. como que eu vou ensinar as minhas filhas a serem mulheres segundo o coração de Deus, se eu ainda confronto meu marido, se eu ainda brigo com meu marido, e eu falo às vezes na frente delas. E aí, né? Então, se às vezes eu falo mal da avó dela na frente dela, tanto é que quando eu tive pedir perdão para minha sogra, e eu falei que eu queria mandar uma mensagenzinha, o Senhor me confrontou e falou assim: olha, você brigou com a sua sogra na frente do seu marido, então você vai pedir perdão na frente dele? Você brigou com a sua sogra, mas não é só sobre a briga. Foi anos que vocês estavam nesse desentendimento. Então, as suas filhas vão estar juntas. Porque da mesma forma que elas veem o lado negativo, elas têm que ver o positivo. Sim. Não basta errar, tem que acertar e mostrar pra elas que tá tudo bem errar. A gente é humano, a gente vai errar. Sim. Mas a gente também tem que mostrar que a gente voltou atrás, a gente se arrependeu e a gente, né, deu um passo à frente. Né? Exatamente. E foi lindo o momento. Eu orei com as minhas filhas ontem, eu pude quebrar com elas essa maldição de passar para a geração futura, esse desentendimento, porque eu me sentia insegura com a minha sogra. Eu me competia com ela. Olha só, e aqui a Você gente mesmo arremata sabe. como a gente começou o podcast. Que foi falando, né? A Isa Sobre a perguntou insegurança. sobre se sentir segura. E aí, a gente se sente desconfortável de estar com as pessoas. É. Eu não me sentia... eu não conseguia estar ao lado dela. Eu me sentia desconfortável. E assim, era pra tudo. Pra tudo. E daí a Dai não era mais a Dai. A Dai era outra pessoa. E aí tímida, ficava, às vezes. ela não se sentia amada, de fato, não tem como você se sentir amada com alguém que te evita. E ela se magoava, mas eu amava e amo ela. Só que eu tava tão insegura e incerta de mim, e era eu o problema, era algo que tava, sabe, na alma, aquela dor de alma. E aí eu falava, meu Deus, eu já pedi, eu falava, Deus, eu já fui com elas, nós já se perdoamos, nós olhamos as feridas do passado, trouxemos ela e pedimos perdão, mas eram sintomas. Eu só tava arrancando as folhinhas que estavam estragadas, mas a raiz estava lá. Que ela tava parando a erva daninha, mas não arrancava do chão. E aí eu orei com as minhas filhas porque eu falei, filha, eu não sei como foi o meu passado. E a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente repete. Sim. Existe maldição de famílias. E aí a minha mãe não me dava muito bem com a minha avó. Eu lembro delas brigando. E aí eu falei, eu não sei como era a minha avó, com as sogras, enfim, mas eu tô repetindo algo. São traumas, né? Que a gente Até vai porque a inconsciente própria geracionais. convivência, né? Eu vejo, porque a minha tataravó, ela tinha uma relação com a minha avó. A minha bisa tem uma relação com a minha mãe. Então, eu sempre assim, pulando uma geração. Era sempre uma conexa da outra. Aí, comigo, hoje em dia eu paro e olho e falo assim, cara, legal aqui, legal aqui. Vamos tentar ficar assim, que eu quero outra coisa agora. Exatamente. Mas é muito isso, da gente conseguir ir vendo o padrão e quebrando, pedindo. Porque se a gente não pede, não acontece. Não, e a gente tem que se correr posicionar. atrás. E ali eu vi, porque eu falo, talvez aos olhos humanos não houve movimento nenhum, mas no mundo espiritual teve muita coisa. E quando eu parei com elas e eu orei, eu falei, a partir de hoje eu abençoo as sogras de vocês. O relacionamento, vocês com a sogra de vocês, vocês não vão abrir a boca para falar da sogra de vocês, vocês vão abençoar, vocês vão amar, e Deus vai permitir uma sogra que vai ser bênção na vida de vocês, uma sogra segundo o coração dele, para que vocês caminhem juntos. Porque tem um relacionamento de sogra na Bíblia, né? E é tão lindo. E eu dei uma Bíblia para minha sogra e eu escrevi esse versículo. Olha que irônico, né? Que eu tava querendo viver algo, mas estava algo tão dentro de mim inconsciente que eu estava reproduzindo completamente o oposto. E aí na mesa eu olhei para ela, eu me enrolando, né? Porque daí eu sentei na mesa e detalhe, tive que fazer um prato que ela gostasse. E eu fui. E eu não queria, e fui, mandei uma mensagenzinha, convidei, ela veio, almoçou. E aí ali eu falei, olha, eu não sei quem colocou o primeiro tijolo, nem o último, mas hoje nós vamos quebrar isso, sabe? E eu preciso dizer o quanto foi... igual quando eu pedi perdão pro meu marido, pro Senhor. Saiu outro peso.
sabe? E a gente fica carregando, como se a gente tivesse um saco de batatas e a gente fica carregando tudo dos outros. É, que nem é nosso, às vezes, né? São de gerações Vai, passadas. vai. E aí a gente não quer largar, a gente não quer pedir perdão, né? Tem as ofensas, a gente deixa, cara, quando começa a apodrecer. E aí aquilo começa a apodrecer, e batata podre fede, é horrível. Aí, se você tá com um saco de batata podre, quem que vai feder? Não sei. Né? É verdade. Aí, se a gente trouxer para o nosso dia a dia, a gente que vai ser essa pessoa ruim nas atitudes, nas palavras, não é o fedor, mas é o que nós vamos transparecer, algo Que nós ruim. vamos emanar. E nós vai não sair da vamos gente. receber a bênção do Senhor, porque na verdade talvez Ele queira nos abençoar, mas a gente não vai receber, porque nós não queremos, nós não estamos nos posicionando. Dispostos aqui. Exatamente. E eu falo, hoje eu vejo assim, eu falo um processo, a gente não tá super melhores amigas, mas eu vejo como tá muito mais leve. Hoje eu fui na empresa, eu abracei ela, antes eu não fazia isso. Então assim, quebrou. E como minha mãe faleceu, aí a gente junta, né? Ela é muito parecida com a minha mãe. E eu falei pra ela, olha, você é muito parecida, mas assim, muito parecida, não fisicamente. Mas ela é baixinha igual minha mãe era loira, ela é morena. Só que assim, ela é ponta firme, eu falo que ela só tem tamanho. O gênio O gênio igual, sabe? E brava. E ao mesmo tempo ela é brincalhona com as netas dela, sabe? Do nada ela tá fazendo piada e tá brincando e tá fazendo umas bobeiras, assim. E eu não tinha liberdade, por mais que, sabe aquela criança que tá ferida? Literalmente, era uma criança ali que tava ferida, que queria estar lá pulando, porque sente saudade da mãe que fazia isso. E aí, Mas não que é durona. E não, é porque tá durona, já passou essa fase. Sabe? E eu vejo, inclusive falando pra vocês, eu falo que Deus está ministrando. Porque realmente eu preciso curar essa criança. Pra gente curar essa criança, a gente precisa viver o processo que a criança perdeu. Exatamente. Que é ir lá e pular. Quem sabe no próximo eu tô lá pulando com a minha sogra, né? Isso Pra mesmo. quitar. Porque a gente às vezes se dispôs, toma determinadas posições na nossa vida. Por que não começar a ver as crianças interiores, né? Aquilo que tá ferido. E começar a ser criança. Pra curar. Não é porque a gente tem que ser criança pro resto da vida. Mas teve fases na nossa vida que a gente não foi criança e a gente precisa curar. Pra poder ser adulta. Isso, a gente como adulto precisamos, né, cuidar da nossa criança, mas a gente que tem o controle. Faz parte da nossa fundação. Lógico. Que você comentou antes, né? Como então que eu tem vou, que limpar aquilo ali. Como que eu vou assumir uma estrutura se eu ainda tô com uma criança ali que não amadureceu? Isso aí, gente, que aula, né? Acho que merece parte 2. Precisamos fazer parte 2, porque a gente já extrapolou o tempo. Também. Estamos dois sem relógio, sem nada. Sem nada. Deixamos o papo fluir, foi ótimo. Nossa, espero que tenha tocado aí no coração de vocês também. Igual bateu aqui no nosso, né? Nem falamos de moda, de nada. Foi um pouco mais pra baixo, mais A profundo. gente começou uma fundação. Quem sabe depois essa mulher vem, né? Desperta a vestimenta. Primeiro vamos começar por dentro. E é sobre isso. Eu falo, inclusive, quando eu vou trabalhar, a minha ideia não é por isso que eu falo com propósito. Não é eu chegar e falar, olha, vamos ver as... Não mexo nem com coloração, porque eu nunca nem estudei sobre isso. É realmente sobre falar, viu, vamos conhecer quem é a Isa. Isa, quem é você? Isa, como foi a tua infância? O que você fazia em família? Resgatar. Porque, é igual eu falei no começo, quando você perguntou sobre a insegurança. Sim. Você só vai se sentir segura se a gente descobrir aquela criança que está ali insegura. E a gente precisa trazer a segurança para ela. Então, assim, eu não usava mais as criatividades nas minhas vestimentas, porque a minha criança que fazia isso, ela foi podada. E aí eu tive que trabalhar isso. Eu tive que entender. Então, a vestimenta, ser elegante, de se sentir segura de se vestir, porque não é a roupa que está na moda, é você literalmente despertar quem você é de verdade. Porque hoje... né? Exatamente. E eu falo... Você chega na frente, vamos dizer assim, mas na frente de chegar pelo todo. Exatamente. E não pela roupa, pelo que você está E aí eu portanto. falo, as mulheres, o Senhor, ele traz luz para as mulheres. Mas quando elas estão prontas, às vezes a gente quer aparecer e a gente às vezes usa as roupas para isso, para chamar atenção. Sim. E Deus não vai fazer isso. E quando Deus vê que o seu coração, que a sua intenção, que realmente você está tratada e que Ele vai poder te usar, porque às vezes a gente
não precisa ser capacitada para ser usada, ele usa né, ele capacita os incapacitados, eu sempre falo isso, porque eu sou incapacitado. E aí, ele dá o foco de luz em você. Você pode estar básica, sem nada, você vai chamar atenção, porque na verdade não é sobre nós, não é sobre o que a gente usa, mas é sobre aquilo que a gente tem para mostrar e oferecer. E sobre aí, ser sal da terra, né? Exatamente. E eu falo, a moda pra mim é isso. Não é um instrumento de ferramentas pra... É muito mais, sabe? Um complemento. É só uma cereja do bolo. Cereja do bolo. Ai, que legal. E como que é seu Insta, Dai? Meu Insta tá como @DaiEloise. Daiheloise é DAYHELLOUYSE. Minha mãe caprichou no nome. A gente também. Vai estar escrito aqui embaixo, gente. Isso. O meu @ Isa_Castro Miller. E o meu é @Isabela Chimowski. O teu sobrenome não é fácil. Também é fácil, isso mesmo. Gente, curtam esse vídeo, compartilhem, mandem, né, para os amigos, para as amigas, empreendedoras, mulheres. Enfim, se inscrevam no canal também. Isso aí. E Dai, obrigada pela presença, foi ótimo te ter aqui. Eu mesmo estou bem à vontade. Comentem, inclusive, se vocês querem a parte 2, porque a gente começou a construir essa fundação e tem mais coisa que a gente Tem vai mais fazer. dinheiro, né? Aí aqui é um prédio. É vários andares.